Então nós vamos ler, para iniciar, o Salmo 23. Vamos começar com esse salmo. Por quê? Porque eu quero começar com esse salmo. O salmo que os irmãos sabem de cor, a maioria dos crentes que já tem uma certa idade cristã, um certo tempo de vida cristã, já conhece de cor. Mas porque eu quero falar sobre a pessoa de Jesus, aproveitando a festividade natalina, onde dois tipos de Natal acontecem. Há duas festas de Natal. Há o Natal cristão e há o Natal secular, onde o Papai Noel e os presentes é o personagem principal. E o Natal cristão, onde Jesus é o principal, não é assim? Então nós possamos mostrar ao mundo que o verdadeiro Natal é o nascimento de Cristo, que pode nascer em nosso coração qualquer época do ano, não é apenas no dia 25. A gente aproveita a data, né, para destacar, falar mais dessa verdade, para reunir família. Fim de ano é muito bom fazer isso, reunir família, fazer uma ceia, comer. Mas a coisa mais importante é que Jesus nasce em nossas vidas, né? Que o mundo compreenda quem é que nasceu, quem é Jesus. Então eu quero falar um pouco sobre isso durante esse período, durante esse mês. Quem sabe até o mês de janeiro continuar falando, mas que Deus nos dê graça para falar sobre o nosso Senhor Jesus. Então o salmista diz que o Senhor é o seu pastor. Eu vou ler o texto assim, os irmãos acompanham. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse salmo fala do nosso Deus como nosso pastor. Nós podemos falar que Jesus é o nosso pastor, porque o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho, ele se fez carne, habitou entre nós e veio para nos remir de todo o pecado, para ser o nosso pastor, aquele a quem devemos imitar. Por ele ter se tornado homem, precisamos imitá-lo, precisamos segui-lo. Por isso que Jesus fala: eu sou o bom pastor. E o que o pastor faz? Dá a vida pelas suas ovelhas. Sem ele, amados, sem ele nós não somos nada. Vamos aprender isso. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Queremos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, o quão pequenos somos e o quanto carecemos cada vez mais do teu poder, da tua palavra, do teu Santo Espírito agindo em nossos corações, nos transformando, nos moldando, nos fazendo cada vez mais parecer com aquele que é o nosso supremo pastor, o nosso Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai, mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então começar uma nova série de estudos. Eu já até passei como hábito para colocar então na nossa live pelos Facebook. O tema é a pessoa de Jesus, a humanidade de Cristo. A pessoa de Jesus, a humanidade de Cristo. Ou a pessoa de Cristo, a humanidade de Jesus. Né? Você pode colocar dessa forma também. Porque Jesus, o Jesus que cremos é o Cristo. Né? O verdadeiro Cristo, o ungido de Deus. É um tema que trata da cristologia. A cristologia é o estudo, né, da pessoa e obra de Cristo.
É disso que se trata a cristologia. Só que nós não iremos tratar toda a cristologia. Eu quero focar na humanidade de Cristo, na encarnação. E quais são as implicações teológicas disso? Quais foram os erros cometidos durante a história? E cujos erros são refletidos até os dias de hoje, são cometidos, até os dias de hoje. Com outros nomes, nós vamos encontrar isso, e até mesmo formas erradas que muitos membros de igreja se expressam ao falar de Cristo. Mesmo sabendo quem é Jesus, pode ser que os membros da igreja se expressem mal. E ao se deparar com alguma explanação vinda de fora da pessoa de Cristo, não conseguir discernir o erro, não conseguir, detectar que muito daquilo que se fala sobre Jesus está errado. É por isso que muitas vezes você vê crentes defendendo coisas absurdas, por causa de ignorância. Então, aproveitando que nós estamos nessa época, próximo do Natal, e como eu disse, há 2 natais que são comemorados. Há o Natal secular, pagão, e há o Natal cristão. Os cristãos aproveitam essa época para celebrar o nascimento de Cristo, proclamar que Cristo nasceu. E é o Natal do consumismo, é o Natal do Papai Noel, é o Natal apenas da troca de presentes, é o Natal das festas, de se reunir apenas para comer e beber, como muitos fazem. E a grande maioria dessas pessoas nem lembra de Jesus. Ou Jesus é apenas uma notinha de rodapé, a nota de rodapé, em toda essa festança que acontece por aí. Pois o destaque é apenas a satisfação humana, apenas o consumismo. E há muita gente que fica endividada nesse período. E é um dos períodos também onde mais se comete suicídio, onde há muita gente solitária que sofre, porque as pessoas que são solitárias, elas sofrem mais no período de Natal. Há mais lembranças, há pessoas ressentidas, há pessoas machucadas, há pessoas feridas, e que quando chega essa época, não tem com quem se achegar e entra em desespero. Por isso que, de acordo com as estatísticas, é o período onde mais acontecem suicídios, assim, de uma forma mais global, principalmente no Ocidente. Então, amados, o que é o Natal? O Natal é Jesus. Então, nada melhor do que nós aprendemos um pouco mais, reforçar aquelas verdades que nós já sabemos. E quem sabe, a gente vê coisas que a gente não sabe ainda. Será que nós podemos explicar tudo aquilo que se fala sobre Jesus? Como é que eu posso explicar que Jesus é Deus e homem em uma só pessoa? É difícil de explicar, mas nós podemos argumentar até um certo limite, é claro, porque é uma verdade que vai além da razão. É uma verdade grande demais para caber na mente humana. Mas o que Deus revelou, nós podemos compreender, e aquilo que está revelado, nós podemos dar uma explicação, mesmo que essa explicação não seja exaustiva, entendeu? Porque Deus é um mistério. Você nunca vai compreender, descrever Deus em toda a sua profundidade, porque Deus é infinito, É a mesma coisa se você pegar um balde e você vou colocar o oceano todinho dentro de um balde, vai caber? Não cabe um oceano dentro do balde. Você diz que aquele mar é muito grande, Não cabe nada. É igual a mente humana. A mente humana vai colocar Deus
vai entender toda a imensidão de Deus por completo, nós vamos ter uma eternidade para entender Deus. E nós vamos passar a eternidade cada vez mais. Eu aprendi mais sobre Deus hoje, amanhã tem mais. E cada vez você vai aprendendo mais sobre Deus. E nunca enjoa, porque Deus é infinito. Nós vamos ter uma infinidade de tempo, né, de eternidade para conhecer esse Deus. Olha só que maravilha. Mas até lá, aprendamos o que Deus revelou. E aquilo que, durante a história, muitos homens de Deus deixaram para nós. Através das controvérsias, né, das disputas que teve no passado, das heresias que quase acabou com a igreja. Teve um período, por exemplo, em que quase todas as igrejas estavam negando a divindade de Jesus. Já pensou? Imagina só, a igreja deixaria de existir. Mas Deus levantou alguns homens para levantar a bandeira da verdade, a bandeira do Evangelho. E após muitos debates, muitas controvérsias, ou seja, a doutrina, ela foi estabelecida através dos credos do passado. Então você tem vários credos, né, de Atanásio, de Calcedônia, e até hoje ninguém refutou esses credos. Não tem como você mudar nada ali. Não dá para mudar nada. Você pode haver discordância de interpretação e alguns pontos ali. Nós não vamos falar isso agora, mas deixa lá, nós vamos chegar lá. É muito importante estudarmos esse tema. É cristologia, a pessoa de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, mas nós vamos destacar a humanidade de Cristo. Veja só, Jesus é Deus e homem. Deus e homem. Vamos começar com 1 Timóteo 2,5, e eu quero apenas deixar uma introdução. Esse estudo aqui é uma introdução, tá, irmãos? É apenas uma introdução. Então, 1 Timóteo, o texto que os irmãos conhecem também muito bem, 1 Timóteo 2,5. Veja só, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo só? Por que é importante saber que Jesus é homem? Por que é importante estudar e aprender a doutrina de que Jesus tem uma natureza humana? Ele tem uma natureza humana, porque por ele ser o mediador, ele tem que ser Deus e homem para ser o nosso mediador. Por isso que Paulo destaca isso, que é apenas um mediador. Esse mediador é Jesus, mas Jesus é quem? Qual Jesus? É o Jesus que eu invento na minha cabeça? É o Jesus que está na boca de muitos políticos? É o Jesus que está na boca dos ímpios, dos incrédulos, que todo mundo fala de Jesus? Que Jesus é esse? Eu quero saber qual é o Jesus. Então Paulo, ele é muito, né? Paulo é cirúrgico. Ele economiza, ele usa as palavras certas. Então, cada contexto, Paulo coloca a coisa certa. É o Senhor, é o Cristo, veja, olha só, é o Jesus Cristo, homem. Alguma tradução um pouquinho diferente aí? O irmão Joel, pode ter na sua tradução? Que eu acho que é diferente um pouco. Não, eu estou com uma Bíblia. A sua é NVI? Não, hoje não. Ah, eu queria NVI. Eu achei que eu não trouxe a NVI hoje. Não, hoje Essa é revista corrigida. essa é corrigida. É corrigida. A irmã também é revista corrigida. Mas aí diz o quê? É a mesma coisa ali, né? Irmão Moab. Qual? Pois há um só mediador, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. O homem
mudou a ordem só. Mudou a ordem das palavras, mas é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então, o que a gente vai procurar responder? O que nós vamos investigar? Né? Porque Deus nos deu a Bíblia para a gente estudar, para a gente aprender. O que nós vamos aprender? Como Cristo pode ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim uma pessoa, mesmo que a gente não vai destacar a divindade. Pois falar da divindade de Cristo, entre nós cristãos, é mais fácil aceitar que Ele é Deus do que Ele é homem. Porque muitas vezes a gente sabe que Ele é homem, mas lá no fundo a gente pensa assim, não, Ele é homem, mas porque Ele parece homem. Eu creio que na mente, conversando, no tempo que eu tenho de ministério, conversando com alguns irmãos, tem hora que a pessoa, ser homem, a pessoa escapa alguma coisa da boca da pessoa, na visita, aconselhamento, nos estudos que a gente dá. De vez em quando alguém solta algumas coisas assim, e a gente percebe que a pessoa não entendeu a humanidade de Cristo. Ele é homem mesmo. Não é metade homem. Entendeu? Não é meio homem. É 100% homem. Mas muitas vezes a dificuldade está onde? Porque a pessoa pensa assim, mas se ele é homem, então ele cometeu erros, porque errar é humano. A gente gosta de falar isso, né? Errar é humano. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem sem pecado. Adão era menos homem? Era menos humano? Adão e Eva? Não. Mesmo antes de pecar, eles não eram menos humanos. Não é o pecado que define quem é humano, se somos humanos ou não. Porque nós não deixaremos de ser seres humanos. Nunca. Nunca nós vamos deixar de ser ser humano. Eu não vou perder a minha identidade. Eu vou continuar sendo eu. Por toda a eternidade. Só que na glorificação, na glorificação, na ressurreição dos mortos, não vai ter mais o que? O pecado. Pronto, o pecado vai ser tirado. Entendeu? Não é porque Jesus não tinha pecado que ele era menos humano. Então esse é um erro muito comum. Estou só citando aqui como exemplo, é um erro muito comum em muitos irmãos, que não conseguem enxergar a humanidade de Cristo, porque Jesus é perfeito. Ele é tão perfeito que ele não é ser humano. Muito pelo contrário. Quando Deus define o que é homem, o que é ser humano, o ser humano é aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para refletirmos a sua imagem. Então, veja bem, o pecado nos torna menos humanos. Menos humanos. É por isso que quando a gente... Olha só que interessante, isso aqui é uma coisa nata, é instintivo. Já nasce com a gente. Quando você ouve falar de um crime bárbaro, de um tarado, um depravado faz uma maldade com uma criança, o que a gente fala? É um monstro, não é assim que a gente fala? Fulano é um monstro. Por quê? Porque a sua humanidade que Deus fez está tão descaracterizada, o pecado corrompeu tanto a mente daquele sujeito que ele chegou a cometer o que ele cometeu. A gente chega a falar o quê? Fulano nem é gente, não é nem ser humano, porque está deixando de ser humano. Ele está se tornando demônio. Ele está chegando ao nível dos demônios. Tanto é que a gente nem fala assim, mas isso aí só pode ser o diabo mesmo. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Porque você tira muita responsabilidade da pessoa. É o ser humano pecador, por causa do pecado, o seu pecado. Por causa do pecado. O pecado é uma coisa terrível. O pecado, ele pode chegar... Quanto mais a pessoa se entrega à própria maldade, ele vai se degenerando mais, E o nível de degeneração faz com que as pessoas cometam o que a gente vê por aí, As coisas mais bizarras, as coisas mais terríveis,
que a gente nem consegue dominar muitas vezes. Né? Então, a história humana é essa história. Né? É só ver sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o comunismo na Rússia, e você vai ver coisas que são assim, de arrepiar, coisas terríveis. Né? Então, voltando aqui ao nosso tema, falando de Cristo, nós precisamos responder essas questões. E a Bíblia vai nos dar algumas informações importantes, que vai nos ajudar a entender melhor isso. Essa relação entre essas duas naturezas em uma só pessoa. Em uma só pessoa. Então, que a gente também deve tomar cuidado para não fazer uma divisão de Cristo como se Jesus fosse dois em um. Temos que tomar cuidado com isso. Ou seja, Cristo é um só, é uma só pessoa, que tem duas naturezas. Que tem duas naturezas. E como se dá isso? Como acontece essa relação? Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, ou seja, a humanidade de Cristo morreu, mas é a pessoa de Cristo que morreu. É a pessoa de Cristo. Cristo, ao mesmo tempo, ele é eterno, e ao mesmo tempo ele passou a existir. Ao mesmo tempo que ele é eterno e é o Criador, ele também foi criado no tempo e no espaço. As duas coisas ao mesmo tempo. Numa só pessoa. Ele nasceu, assim como todos os bebês nascem, nascimento de Cristo. A humanidade de Cristo vem de Maria. Ele traz ali eu falei, faz parte de uma descendência humana. Então ele se torna descendente de Adão, biologicamente falando, mas eu não vou entrar em detalhes agora sobre isso aí, porque ali nós temos algumas explicações sobre o fato de Cristo ser Deus e homem e ele não ter pecado. O nascimento de Cristo nos traz algumas informações ali que mostram, que dão a ideia do porquê dele não ter pecado. E por que ele nasceu daquela forma? Por que teve que ser assim? Da forma como ele nasceu. Eu já preguei sobre isso, mas a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, irmãos, vamos responder a seguinte pergunta e nós vamos ver na Bíblia agora. E aí nós vamos encerrar essa introdução. Por que a humanidade de Cristo é importante? Olha só. A Bíblia nos diz que ela é importante. Por que a humanidade de Cristo é importante? E aqui eu quero ir na Bíblia. Por que nós devemos entender a humanidade de Cristo e defendê-la? Vamos ler 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aqui o texto não está falando especificamente, de forma direta, da humanidade de Cristo, mas nós temos uma implicação da sua humanidade. A implicação da humanidade de Cristo, a importância da sua humanidade para nós, é que Jesus é o nosso exemplo. Se ele não fosse homem, não poderia ser um exemplo para nós, para que nós possamos imitá-lo. E é isso que Pedro diz: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, se Jesus não fosse humano, não haveria necessidade de falar isso aqui. Não haveria necessidade de falar isso. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se
àquele que julga retamente. Então, como homem, Jesus deixou o exemplo de como o ser humano deveria ser. Difícil, né? Ser maltratado e não falar nada? Ser ultrajado e não revidar com a mesma moeda? Então Jesus deixou para nós o exemplo máximo de santidade, de pureza, e que nós devemos olhar e imitar. Aí está o grande desafio, né? Então, por isso responde à pergunta: por que a humanidade de Cristo é importante? Vamos ver mais? Eu vou pedir que os irmãos leiam. Nós vamos ver alguns textos aqui. Filipenses 2. Vou pedir que o Joel leia. O irmão Joel vai ler. Filipenses 2. Deixa eu ver até o versículo aqui, que eu anotei aqui. A gente não precisar gastar tanto tempo. Deixa eu ver aqui novamente. Filipenses 2. Nem até o 6 mesmo, é o 5 e 6. Isso, 5 e 6. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Bom, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu vou explicar melhor esse texto, não vou explicar ele agora não. E o que Jesus fez então? O que Cristo fez? Vamos ler mais um versículo aí. Lê o 7, Joel. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura de homem. Muito bom. Vamos ficar só até aí. Então, forma de Deus, agora semelhança de homem. Será que esse texto está dizendo que Cristo perdeu alguns atributos divinos para se tornar homem? Deixou de ser menos Deus para se tornar homem? Porque alguns teólogos, veja bem, a partir do século XIX, começaram a teorizar as coisas, algumas coisas. Então criaram a teoria gnose, dizendo que Jesus, quando ele se tornou homem, ele se tornou menos Deus, porque fala que ele se esvaziou, porque ele tinha do que se esvaziar, ele tinha a glória eterna, né? Mas depois eu vou explicar, mais na frente nós vamos explicar esse texto aqui melhor. Mas o texto ensina apenas o seguinte: que Jesus é Deus, e ele explica a maneira como Jesus, que é Deus, se tornou homem. E Paulo vai usar, recursos de linguagem para explicar e para expressar a grandiosidade desse esvaziamento, dessa encarnação de Cristo. O fato dele adquirir uma natureza humana. Paulo apenas está usando alguns recursos de linguagem. Veja, Paulo, ele está aqui falando em grego. O texto foi escrito em grego. Vou dar um exemplo. Quando fala que Jesus tinha em forma de Deus, versículo 6, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, essa palavra forma se refere à natureza e essência. Porque essa palavra, ela tinha um uso na filosofia grega, em Platão, por exemplo. Quando Platão fala de forma, ele fala daquilo que é essencial, a essência real das coisas. Não são as coisas em si que têm apenas aparência, mas ele fala da essência real de todas as coisas. Ou seja, Paulo emprega essa mesma palavra que se refere à essência, que se refere à natureza. Então, forma aqui não é
a palavra forma como usada na língua portuguesa. Porque quando você fala, aquele negócio tem a forma disso, quer dizer, parece. Só tem a forma, só tem a aparência. É só a casca, não é assim? A gente usa a palavra forma em outro sentido. Aqui quando fala forma, gente, está falando natureza exata. Só apenas um gostinho do que nós vamos falar mais. Tá bom? Segunda carta aos Coríntios 5:21. Irmã Miriam. Segunda carta aos Coríntios 5:21. Isso. Segunda carta, ali tem crônicas. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se Cristo não tivesse encarnado, se ele realmente não é homem, como ele pode ter sido tratado como o nosso substituto, como aquele que carregou o nosso pecado? Então, ele não conheceu o pecado, ok, ele é santo, ele é puro, não pecou, não conheceu o pecado. O fez pecado por nós, ele se tornou como um pecador. Ou seja, ele foi tratado como se fosse o pecador. Ou seja, ele levou sobre si a nossa culpa, foi o nosso substituto. Então ele foi tratado como se fosse pecador. Ele o fez pecado, ele se tornou pecado em nosso lugar. Não pecador, porque pecado ele não tinha. Ele era puro, ele era santo. Mas ele foi tratado como se fosse um pecador, porque ele carregou a nossa culpa. Então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados, justificados, reconciliados com Deus. Gálatas 4:5. Olha só a importância da humanidade de Cristo. Como é importante saber que Jesus foi homem e ele continua sendo homem. Gálatas 4:5, irmão Moab. Para inimigos que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a graça de Cristo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Perceba a importância disso. É importante que Paulo destacasse isso. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus nasceu como todos nós nascemos. Era importante destacar. Então, era uma verdade que Paulo tinha que destacar. Ele poderia ter falado, Jesus homem, ele usou outra linguagem para falar da humanidade de Cristo. Ele destacou a humanidade de Cristo, dizendo, ele nasceu de mulher, tá? Ele foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu de mulher. Ficou debaixo da lei. Ou seja, ele viveu como os homens judeus viveram. Como qualquer judeu. Então, quem olhasse para Jesus, olhava como um homem comum. Não havia uma auréola na cabeça dele. Quem via Jesus no meio dos discípulos, tanto que as pessoas até confundiam, porque olhavam aqueles homens barbudos lá e achavam que era tudo igual. Judas falou assim, aquele que eu beijar é o mestre, para indicar, porque os soldados gerais, mas como é que nós vamos conhecer ele? Ele não tinha assim, uma aparência diferente de todo mundo, não. Ele parecia com os discípulos. Eles se misturavam assim, você não sabia quem era quem, porque era tudo meio parecido um com o outro. Jesus era muito comum, se for assim, aparentemente falando. Era muito comum. É bacana isso, né? É bonito saber isso, essas coisas. Isso mostra, né? E aí é o que Paulo fala, ele se humilhou. Essa foi a humilhação de Cristo. E se tornou Deus Todo-Poderoso, virou gente. Virou ser humano, perfeito, né? E para a gente terminar, né, se os irmãos quiserem comentar depois, 1 João 4, versículo 2 e versículo 3, eu pedi que o Joel leia de novo, para a gente. 1 João, capítulo 4, não abrir não, deixa eu abrir, vamos lá, para a gente lá, porque
Aí vai estar compartilhando na live, né? Quem está assistindo live está vendo o versículo lá, gente. Coisa bacana, né? Coisa linda. Está compartilhando aí? Vai na live? Muito bem. 1 João 4, 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio do Pai e é Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tem se ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, um dos testes para saber se alguém é um falso pregador, um falso mestre, era usado, um dos testes, que diz respeito à identidade de Jesus. Porque todo falso mestre deturpa ou distorce, seja subtraindo, seja adicionando alguma coisa sobre Jesus, não é verdade? Você pega as testemunhas de Jeová, por exemplo, que negam a divindade de Cristo. Jesus não é Deus para eles, é apenas homem. Alguma coisa distorce da pessoa de Cristo. E aqui no caso, é aqueles que olham para Jesus. Não, Jesus apenas parecia ser um ser humano, parecia. Não, João ele usa assim, não, Jesus é carne. Quem nega que ele é carne, não tem Deus, não é de Deus. É forte, né? Isso aqui é uma declaração muito forte. Por quê? Nós temos que receber Cristo como Ele é. Amém, irmãos? Se alguém tiver alguma pergunta, ou algum comentário, não abre. Só um comentário. Tem uma frase aqui. Sim. Ele fala que era necessário que Jesus fosse homem para que, não, assim, se ele fosse só Deus, estaria distante dos homens. Se fosse só homem, estaria distante de Deus. É necessário que o mediador fosse Deus. O mediador tem que ser Deus e homem. E maravilhoso. É uma explicação teológica, é uma das implicações teológicas. Ele é Deus e homem, porque se ele fosse só homem, a distância entre nós seria imensa, porque nós não poderíamos aproximar de Deus. Então ele se tornou homem para nos aproximar. Se tornou homem. Mas se ele fosse apenas homem, não estaria próximo de Deus. Então Jesus é perfeito. Jesus é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém.